Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora começar amanhã aqui, a sexta-feira, acompanhando as informações, notícias do Tricolor, que joga amanhã contra o Cuiabá. Mais uma rodada do Brasileirão. São Paulo joga fora de casa e se prepara para essa partida de amanhã. Deixar os créditos dos canais oficiais aqui na descrição, deixa aquele like para estar fortalecendo. Mas agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Quinto colocado no Campeonato Brasileiro, São Paulo está encerrando nesta sexta-feira sua preparação para a viagem a Cuiabá, para o jogo na Arena Pantanal no próximo sábado, pela 29ª rodada da competição. Depois das eliminações nas Copas, o objetivo do São Paulo é se garantir na próxima Libertadores. Quer terminar entre os 4 primeiros colocados. Mas o título ainda não está descartado. Está a 10 pontos do Botafogo. Precisaria tirar 1 ponto por rodada para chegar na última com chances de conquistar o caneco. Para esse jogo, Zubeldia tem problemas e retornos. O retorno é de Nestor, que cumpriu suspensão. Os problemas são Alan Franco e também Caleri, suspensos pelo 3º amarelo. Sabino na zaga e André Silva no ataque, as opções. Já Ferreirinha, que vem treinando desde a semana passada com o grupo, tinha expectativa de viajar para o jogo no Mato Grosso. Mas a tendência é que a comissão técnica dê mais tempo para ele aprimorar a forma física. E ele só volte dia 16 contra o Vasco da Gama, depois da data FIFA. Por falar neste jogo, ele será provavelmente oficializado em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. São Paulo queria Brasília, o regulamento não permitiu. São Paulo pensou no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. A distância e o estado do gramado pesaram contra. Zubeldia pediu uma cidade próxima à capital e o São Paulo escolheu Campinas, o estádio do Guarani. Bragança Paulista seria a segunda opção. Falando sobre Zubeldia, é claro que as eliminações pesaram contra o técnico. E algumas pessoas do departamento de futebol não gostaram da condução, da preparação da equipe para os jogos na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas nada que neste momento tire Zubeldia do São Paulo. O objetivo é que ele cumpra esses 10 jogos, converse com a diretoria no final do ano para saber se vale a pena permanecer no restante do seu contrato até o final de 25 ou sair ao final desta temporada. Para fechar, o Conselho Deliberativo do clube aprovou ontem com 82% de sim a parceria entre São Paulo e o Fundo de Investimento Galápagos, que vai aportar um bom dinheiro no São Paulo para que as dívidas com instituições bancárias sejam sanadas. Ficaria uma dívida única com esta instituição. Esse contrato deve durar até 2030, era uma das prioridades do presidente Júlio Casares. Com a aprovação do Conselho Deliberativo, serão acertados os últimos detalhes, teremos a assinatura do contrato e provavelmente nos próximos dias a apresentação do projeto em entrevista coletiva. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Valeu, Edu, trazendo as informações do São Paulo, Donan, que tem essa semana para trabalhar, pensando em Campeonato Brasileiro. As contas ali também sendo pauta no clube, né? Tentando esse fundo de investimento aí para ajeitar a casa. E por falar em casa, o Morumbi tem sido importantíssimo para esse São Paulo nos últimos tempos, nas últimas campanhas. A gente sabe da força jogando nos seus domínios, mas vai ter que jogar fora, vai ter show no Morumbi. Reta final de Brasileirão, brigando por G4. São Paulo perde muito, um confronto aí com o Vasco, por exemplo, esse que deve ser confirmado em Campinas. Acho que perde, né? A força do Morumbi, ela é de fato um diferencial, mas vamos lembrar também que o mesmo São Paulo venceu o Corinthians jogando em Brasília. Né? O que ameniza para mim no planejamento do Zubeldia da sua comissão técnica é a logística. Porque um jogo no Brinco de Ouro, né, em Campinas, muito mais próximo, né, da grande São Paulo, aqui de São Paulo, né, capital, e também você tem um gramado melhor, que pode facilitar o estilo de jogo do Zubeldia, que é um estilo de ter muito a posse de bola, né, uma das equipes que mais tem a posse de bola dentro do Campeonato Brasileiro. Do ponto de vista da logística, é melhor jogar em Campinas do que viajar até Brasília para enfrentar o Vasco. Acho que o próprio Vasco ficou satisfeito também com essa mudança. Porque também tem essa questão logística também para o visitante, né? Tem o aeroporto em Campinas, tem tudo isso que pode ajudar, não que Brasília também não tivesse, mas isso acaba facilitando. E curioso, o Edu traz aí, né? O São Paulo tinha até falado de mandar outros jogos em Brasília, depois do clássico contra o Corinthians. O São Paulo também ajudou ali nos ajustes que foram necessários no Mané Garrincha, mas o regulamento do Brasileirão
prevê que nas 10 últimas rodadas o time mandante tenha que jogar no seu estado, pelo menos. Por isso, acaba aparecendo aí o interior de São Paulo como opção para o São Paulo mandar os seus jogos nesta reta final de Brasileirão. É uma torcida nacional que teria capacidade de encher também lá o Mané Garrincha, mas eu acho que vai ser interessante até para o torcedor são paulino que mora em Campinas, né? Ter a possibilidade de ver ali o São Paulo jogando, um grande jogo contra o Vasco. Ficou melhor dessa forma a solução atuando no Brinco de Ouro. Glaucio. Claramente é isso, o São Paulo vai sumir do Morumbi, não é isso, Renato? A sua filha até vai no show da Shakira lá. Vai, já, fevereiro do ano que vem já. Sumir por causa do jogo. Para vocês entenderem o que aconteceu em relação ao Morumbi, o contrato do São Paulo com a empresa que organiza shows, sobretudo na cidade, ele é o mesmo do contrato do Palmeiras. Então, hoje essa empresa, ela tem o Allianz Parque e o Morumbi para alocar shows. Se ela chega assim, o Bruno Mars é muito grande para ir para o Allianz Parque, ela escolhe o Morumbi. Se a Shakira é muito grande para ir para o Allianz Parque, grande, estou falando em média de público por show, ela vai para o Morumbi. Então, só que tem uma questão diferente. O Allianz Parque ainda tem um volume muito maior e tem uma grama que não é grama, né? Foi assim que foi viabilizado o negócio. Aliás, eu estarei lá amanhã, não vou pisar muito forte. Isso. Não. Vai pisar lá? Mas não vou pisar muito forte, não. O Morumbi, não. Bruno Mars. Você vai lá no Bruno Mars? Olha aí, tá vendo? A galera vai, né? Tá... Entendeu, Márcio? Mas você pode pisar forte, porque depois do Bruno Mars vai ter são 6 shows, se não me engano, em sequência. Vai ter a troca do gramado. Inteira, porque... Uma coisa é um show que foi lá do... Muito show assim não suporta, tá louco? Antes do jogo do Botafogo, teve um final de semana de shows. Como é que é? The Weeknd. The Weeknd, de onde foi? O São Paulo antecipou a reabertura do estádio para ter a final feminina. O estádio não estava, o gramado não estava em boas condições ainda. Aí voltou contra o Botafogo e tal. São 50 dias sem jogar no seu estádio. Olha a tela que a gente vai mostrar aí. Com o time fora do estádio. Que o treinador... tire coelhos da cartola. Então, mas quantos jogos? 29 partidas, 11 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. O São Paulo só vai jogar em seu estádio em 10 partidas. Já teve contra o Corinthians então, fora. Nas 10 rodadas que faltam... Vão jogar 3 no 5. Dos 5 de mando, 5. 3 em casa. Não é isso? Calma. Entendi, me explica. São 6 visitantes e 4 mandantes. Casa. Antes eram 6 visitantes e 5 mandantes, contando a do Corinthians. O Corinthians já não foi no Morumbi. Não, ok, mas... Certo? E agora? Vasco vai ser no Brinco de Ouro, certo? Aí sobram, se tudo correr bem, Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro. Só. E não há garantias que vai ser ainda no Morumbi, esses 3 jogos. Em tese, o estádio está liberado. Desde que o... É porque você fala o número de dias, também tem data FIFA, vai dar uma parada. Mas de qualquer forma, é o maior período em que o São Paulo ficou sem usar o seu estádio na história da construção do Morumbi. E aí vai se preparando. A não ser quando tem as férias, né? Você conta aí... E reformar vai entrar nessa mesma onda aí, né? Aí na tela tem os números do São Paulo fora do Morumbi. Foram 29 partidas nesse ano, 11 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. Melhorou um pouco, né? Se fosse o Dorival, era melhor. Se fosse com o Dorival, aí tava lascado, hein? Vamos falar a verdade. Não é um aproveitamento ruim até. Não é. Fora de casa, bom. Pelo contrário, 49 é até alto fora de casa. Normalmente é menos. Então tá aí. O São Paulo, então... O próximo jogo é fora de casa, em Cuiabá, onde o São Paulo jamais venceu. Ninguém lembra, mas o São Paulo tem os desfalques, talvez, dos 2 principais jogadores suspensos contra o Corinthians, Alan Franco e Caleri. O Eric também está suspenso. E aí, depois desse jogo é a parada da data FIFA e a volta na quarta-feira, o jogo antecipado pela embrolho da Copa do Brasil. É o primeiro jogo na quarta-feira, logo depois da data FIFA, contra o Vasco no Brinco de Ouro. Aliás, e essa direção do São Paulo maravilhosa, ela quer cobrar o treinador. É isso. Aliás, você citou Cuiabá, a CBF colocou nessa guerra do Corinthians, meteu o Cuiabá, Corinthians e Cuiabá, segunda-feira em Cuiabá, quinta tem a decisão no El Cilindro com 70 mil pessoas, na quinta na Argentina e vai Cuiabá, Racing em 3 dias. Massa. Palmeiras, treinando forte, quais as novas? Tem Maritaca, porque Maritaca... O Palmeiras aconteceu assim, Abel atrás. Maritaca, quando chegou o Abel,
sabe aquelas espingardinhas de... Ela foi por Derrubaram tudo, assim. comprar cigarro e volta. Não fala assim, que não pode atirar nas maritacas. Então, não Maritacas pode. Exato. naturais, na natureza, Não pode. são bonitas, né? Por isso que eu tô falando. Mas elas enchem o saco, fala... Palmeiras. Só tirar nela, só fazer barulho. Renato Brasil falando que você e o PVC tem que parar de fritar o Zubeldia. Vocês estão sendo usados pela diretoria e a torcida vai ficar contra vocês. O PVC Como é que é o nome? falou Como é que é o nome dele? ontem. Como é que é o Renato nome Brasil. dele? Renato Brasil, meu Brasil. Olha aqui para mim, meu filho. Ó, a informação que eu e o PVC trouxemos aqui no De Primeira foi a seguinte. Existem prós e contras do trabalho do Zubeldia e vai ser feita uma análise no final da temporada. No final da temporada vai ser feita uma análise do trabalho do Ramon Dias. No final da temporada, quando terminar o contrato do Felipe Luiz em 2025, vai se ter uma conversa, analisar e ver se segue com ele. Isso é absolutamente natural dentro de clubes de futebol e qualquer carreira. Foi essa a informação que a gente trouxe. Existe agora um caça às bruxas, e vou colocar como caça às bruxas, de que até o São Paulo não coloca o Zubeldia nos vídeos oficiais. Se você pegar o vídeo do meu canal de bastidores no fim de semana, tem o Zubeldia antes e o Zubeldia depois sendo ovacionado pela torcida do São Paulo. Então, assim, não tem aqui fritura. O que tem é informação dada, informação apurada, informação dada. Informação apurada é informação no ar. Então, parem de comprar discurso de que a gente está aqui fritando alguém. A gente não está fritando. Se eu estivesse fritando o Zubeldia, eu não colocaria ele no meu vídeo. Eu não colocaria foto dele, não daria informação dele. Pelo amor de Deus, gente, parem com isso. A gente está aqui trabalhando para informar no UOL, para informar em qualquer plataforma. Não existe fritura, não existe comprar ideia. O que vocês estão fazendo é comprar uma ideia de fritura que não está partindo da gente. É inacreditável isso. Está se transformando essa história. Renato Brasil, outra coisa importante é a seguinte: a gente trabalha com essa informação, certo? O Zubeldia tem contrato até dezembro de 2025 e ele não vai ser demitido. Já dissemos que ele não vai ser demitido. Antes do final do Campeonato Brasileiro, não vai sair. No final do Brasileiro pode acontecer 1 milhão de coisas, como em qualquer... Esse é o primeiro ponto. Se alguém está fritando o Zubeldia, não é da Hernan e Paulo Vinícius Coelho. Nós estamos dando informação que vem de dentro do São Paulo. Como o Arnaldo Ribeiro falou, que vem de dentro do São Paulo, vem de dentro do São Paulo. Se você tiver uma informação diferente, quem tiver uma informação diferente, eu respeito todos os colegas. Os colegas dão informação diferente. Agora, se esses colegas têm informação de fritura, então deem os nomes de quem está fritando. Porque não é da Hernan e Paulo Vinícius Coelho, PVC. Desculpa, não somos nós dois. Se a informação vem de dentro do São Paulo, então você dá a informação e dá o nome de quem está fritando. Porque não são jornalistas que fritam. A gente dá informação. E eu garanto a você que a informação que a gente está dando está certa. A informação que está certa não é que o Zubeldia vai sair em dezembro. Ninguém disse que o Zubeldia vai sair nem agora, nem em dezembro. Agora, existe um desconforto e o desconforto passa pela utilização dos jogadores que chegaram. Passa essa informação. Se você tiver outra informação, todos os colegas tiverem outra informação, simples, trabalha com a informação que você tem. Ponto. Eu trabalho com a informação que eu apuro. Nunca derrubei nenhum técnico. Nunca disse que o técnico tem que ser demitido. Nunca disse que Fernando Diniz tinha que ser demitido. Eu nunca disse que Vanderlei Luxemburgo tinha que ser demitido. Eu nunca disse que Tite tinha que ser demitido. Nunca disse. O que eu estou dando informação. Está acontecendo um cenário. O cenário está descrito. Ponto. É a informação com a qual nós trabalhamos. André Hernan e eu. Que por acaso temos a mesma informação. Não conversamos com as mesmas pessoas e temos a mesma informação. Muito bom. Falando em fritura, tá dando fome, hein, gente? E tem um chat maravilhoso aqui. Ai, calma aí que eu já vou achar. Enquanto isso, pra gente encerrar o programa de hoje, tem bastidores da decisão de São Paulo de mandar os jogos no Brinco de Ouro. O jogo contra o Vasco no dia 16, que é o jogo que mudou, né? Que era para ser antes no fim de semana.
O São Paulo está com o Morumbi ocupado por causa do Bruno Mars. E assim, o que pesou na escolha do Brinco de Ouro? São Paulo não tem que viajar, né? É uma viagem curta de ônibus e você vai no dia, concentra no hotel próximo, joga à noite e volta de ônibus depois do jogo. E a logística também para o Vasco, para ajudar o Vasco, né? Que está nessa coisa toda de disputar a Copa do Brasil, brasileiro e tal. Você tem um aeroporto muito bem estruturado, que é o aeroporto de Viracopos, com a rede hoteleira próxima, tudo próximo do Brinco de Ouro. E o gramado do Brinco de Ouro vem sendo muito elogiado por quem está jogando lá, no caso o Palmeiras, né? O Abel Ferreira elogiou o gramado, enfim, a estrutura do estádio. Então o São Paulo acabou optando pelo Brinco de Ouro. Tinha a Vila Belmiro como opção e também o Santa Cruz lá em Ribeirão Preto também, mas aí o Santa Cruz teria que pegar avião, viagem para Ribeirão Preto, são 600 e tantos quilômetros. Então o São Paulo optou pela melhor escolha ali, na minha opinião, é o Brinco de Ouro da Princesa. Então, por isso, no dia 16, 9h45 da noite, São Paulo e Vasco, lá no Brinco de Ouro. O São Paulo, inclusive, já levantou o troféu, né, PVC? 87, não foi lá nos pênaltis? Foi, campeão brasileiro de 86, no dia 25 de fevereiro de 1987, Guarani 3, São Paulo 3. Só uma curiosidade sobre a escolha de Campinas também, mais uma. O Palmeiras vai jogar o Palmeiras jogou em Campinas no sábado passado contra o Atlético, jogou em Campinas contra o Cuiabá e vai jogar em Bragança Paulista no próximo jogo contra o Bragantino. Quando joga em Bragança Paulista, viaja na véspera e fica concentrado em Atibaia. Campinas tem essa vantagem. Os jogos em Campinas, os clubes têm optado por viajar no mesmo dia. Almoça em São Paulo, dorme em São Paulo, almoça em São Paulo e vai de ônibus depois do almoço. Quando os jogos são 6h30 da tarde. Jogo 4 da tarde pode ser diferente a programação. Você me perguntou aí sobre o Zubeldia, né? Tá preocupado? Tá preocupado sim. Por quê? Tá preocupado com o desgaste dos atletas do São Paulo nesse fim de temporada de 2024. O São Paulo nesse ano, viu, Michele, fez 58 jogos em 254 dias, uma média aí de um jogo a cada 4,3 dias. E tem mais só 10 partidas para fazer até o final do ano, os 10 jogos que restam aí do Campeonato Brasileiro, um jogo a cada semana. Mas ele está muito preocupado, nos últimos treinamentos aqui no CCT da Barra Funda, o técnico Zubeldia tem controlado muito a carga dos atletas que atuaram por mais tempo contra o Corinthians no majestoso do último domingo, vitória do São Paulo pelo placar de 3-1 lá em Brasília. Então tá dosando muito o treinamento desses caras, porque já nesse sábado, repito, como eu venho dizendo aqui ao longo da semana, o São Paulo tem compromisso importante contra o Cuiabá, fora de casa, lá na Arena Pantanal, jogo do Campeonato Brasileiro, e depois tem a parada para a data FIFA, mais um tempo aí para o Zubeldia preparar esses caras para o retorno do Brasileirão, que vai ser contra o Vasco, jogo no Brinco de Ouro da Princesa, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, por causa da série de shows aí do Bruno Mars lá no estádio do Morumbis. Notícia importante em relação à dívida do São Paulo. A gente sempre fala que dívida do Corinthians, o Corinthians está gastando, não está gastando, aí você sempre pergunta sobre os outros times, né? Porque o Conselho Deliberativo do São Paulo aprovou aí ontem a criação de um fundo de investimentos para quitar a dívida que o São Paulo tem com bancos. Então a ideia do São Paulo é angariar aí 240 milhões de reais com esse fundo de investimentos. Então pessoa física, pessoa jurídica vai poder investir nesse fundo, e aí então o São Paulo vai usar esse dinheiro para pagar os bancos, a dívida do São Paulo aí com bancos girando em torno de 226, 230 milhões de reais. O São Paulo dando como garantia naming rights, licenciamento, patrocínio, e aí vai unificar a dívida toda num fundo, vai poder pagar parcelado por mais tempo, né, em 4 anos e meio, essa é a ideia do São Paulo. Então vai poder unir a dívida, pagar só esse fundo e alongar o prazo, diminuir os juros. Então o São Paulo fazendo essa matemática aí para pagar as instituições financeiras, dívida do São Paulo girando em 850 milhões de reais, a dívida total, né? Estamos falando aí só da dívida que o São Paulo tem com bancos. Então o Tricolor também se mexendo nos bastidores, hein, Michele? Notícia boa pra galera aí que torce pro São Paulo. Devolvo pra você, beijo grande. Friozinho, minha amiga, friozinho. Beijão. Você é um pouco exagerado, José Paz. 20 graus tá fresquinho. 20 graus tá uma delícia. Né? Gostoso. Se cair mais 1 grau, ele põe um cachecol. Se cair mais 1 grau, vai chegar 18, em casa ele vai hoje, de gorro. tomar chá, vai aquela canjinha. Luva. Canjinha. Carioca nato, né? Brincadeira, né? Bom, e o Tricolor, então? Assim, né? Me surpreende a informação que o Zé Paz traz de que o Zubeldia está preocupado com o desgaste. Prova, claro, que o Palmeiras tem um elenco diferente e tal, mas
Palmeiras focou só no Campeonato Brasileiro, ficou só no Campeonato Brasileiro, tem um Sobrou, espaço, né? começa a sobrar. E aí, no momento que acontece, a única coisa que tem de bom nas eliminações é você ficar numa única competição com tempo para treinar. Sim. E aí foi muito alardeado durante toda a temporada, não só o São Paulo, o problema de calendário, muitos jogos. Aí a hora que você tem uma folga, a preocupação é o desgaste. Só falta agora querer poupar de domingo a domingo. Só se ele estivesse referindo ao desgaste que a temporada Que já gerou. causou e agora os caras estão chegando em reta final. Não, aí é demais. Ué, mas agora, agora precisa garantir a vaga na Libertadores. E outra demais, coisa, né? peraí, o São Paulo joga sozinho. Todos os times do Campeonato Brasileiro... Tá todo mundo Tá na todo mesma. mundo Isso já está no pacote da temporada. Exatamente, Você tá já todo sabe. mundo na mesma. Não, se for entrar nessa, tinha um jogador de futebol lá no Santos, quando era setorista, que falava assim, quando o técnico fala pra gente, não dá... Aí pronto. Aí é que você já entra achando que não vai conseguir ou que vai se machucar mesmo. É verdade. Entendeu? Então assim, não dá. Esse papo é o tipo de papo que não... ele nem deveria externar esse tipo de assunto. E sobre as dívidas... Cara, a dívida do São Paulo ela é muito alta ali. O Zé Paes falou ali algo em torno de 900 milhões de reais. A receita do São Paulo, estava vendo aqui, 2023 foi de 680 milhões. Para pegar uma comparação, o Corinthians tem uma dívida aí na casa dos 2 bilhões. Mas o Corinthians arrecadou no passado 1 bilhão de receita. Olha. O São Paulo arrecada 680. Então, assim, a arrecadação do São Paulo é muito inferior. Então, a dívida, ela também é inferior. Só que a dificuldade para pagar talvez seja a mesma. Então, assim, interessante esse processo do Casares, o que ele está propondo, unificar tudo. O que todos os diretores financeiros falam sempre para mim, que é, cara, ninguém entra no clube a fim de quitar dívida. Você alonga prazo, estende, pega uns juros menores e tenta... Enfim, a ideia dele é uma ideia padrão no futebol, que se não sofrer inadimplência, funciona. O grande problema é que os caras fazem um acordo e no meio do acordo param de pagar. Para de pagar. Esse é aí que tá o problema. E quando você falou que o Corinthians tem 2 bilhões de dívida, arrecadou 1 bilhão, não é que ele quita 1 bilhão e fica com 1 bilhão. Tem gente que pensa assim, ele tem um monte então de não gasto. quita, né? Não. Só se parasse de pagar tudo, né? Tem fluxo de caixa, só se você parasse de pagar tudo, contratasse ninguém, não tivesse nenhuma despesa. Tem as despesas. Não é assim que funciona. Aff, Maria. Bom... Tá aí, galera, informações do São Paulo que joga amanhã contra o Cuiabá. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo, dependendo ali de um tropeço do Flamengo, uma vitória contra o Cuiabá, o São Paulo entra no G4. Esse é o objetivo, né? Ficar ali no G4, na zona de classificação direto para a Libertadores na próxima temporada. Agora só tem o Brasileiro. O São Paulo vai ter mais tempo, o Zubeldia, né? Vai ter mais tempo para preparar o time. E... agora tem esse jogo aí pela frente contra o Cuiabá, essa rodada que vai ser no sábado, domingo de eleições. Então essa rodada vai ser no sábado, né? Amanhã, São Paulo jogando contra o Cuiabá. Tem aí notícia boa, Ferreira voltando, um grande reforço para as próximas partidas do São Paulo. Outra informação aqui do pessoal do GE, sobre o árbitro, aquele árbitro da partida entre Fluminense e São Paulo, que árbitro de Fluminense fez São Paulo é suspenso pelo STJD por 15 dias. Paulo César Zanovelli pega pena mínima em julgamento nesta quinta-feira. Foi julgado ontem, mas poderá apitar dia 10 nas eliminatórias. Em depoimento diz que teve falha de comunicação. Aí uma punição muito leve, né? O cara prejudicou muito o São Paulo. Caso o São Paulo não tivesse tomado aquele primeiro gol ali contra o Fluminense, a partida podia ter tomado outro caminho. O cara pegou, né, uma punição aí bem leve, né? Podia até ficar sem apitar, mas a gente sabe como que funciona as coisas. O Zanovelli, árbitro da partida entre Fluminense e São Paulo, foi julgado, né, pegando apenas 15 dias. Julgado pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Ontem, na quinta-feira, o árbitro Paulo César Zanovelli pegou pena mínima e foi suspenso por 15 dias por unanimidade. A defesa, o São Paulo e o Fluminense entrarão com recurso no pleno. A pena se restringe às competições nacionais, escalado pela Conmebol para um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Equador e Paraguai no dia 10 de outubro. O árbitro, que tem o escudo FIFA, está liberado
para realizar o trabalho pela entidade sul-americana. Suspenso apenas nas competições nacionais. E já está liberado, né, para apitar aí esse jogo. Logo, logo ele vai estar apitando jogos no Brasileiro, né, prejudicando outras equipes. É o que a gente vê direto, né, isso. Esses árbitros prejudicam as equipes e a CBF não muda nada, né, a arbitragem brasileira é péssima, mas vida que segue. Outra informação aqui do São Paulo sobre uma joia. São Paulo renova contrato de artilheiro de 17 anos e leva multa para 362 milhões. Rian Francisco, de 17 anos, é o goleador da equipe sub-20 nesta temporada. O São Paulo renovou nesta quinta-feira o contrato do atacante Rian Francisco, artilheiro da equipe sub-20. O vínculo, antes válido até 31 de janeiro de 2026, agora terminará em 30 de agosto de 2028. Um garoto aí, uma joia, né, que o São Paulo pode fazer, né, uma grana aí futuramente, no futuro próximo, né, pode fazer uma grana aí com esse garoto. A gente sabe como é que funciona, a garotada começa a se destacar no time, os outros times lá de fora, né, já estão de olho e futuramente aí o São Paulo pode fazer, né, uma grana boa com o Rian. Com isso, a multa contratual prevista para clubes de fora do Brasil saltou de 60 milhões de euros, o equivalente a 362, milhões de reais. A multa aí bem alta para quem quiser contratar o Rian. Artilheiro da categoria sub-17 em 2023, com 45 gols. O jogador já marcou 31 gols nesse ano. O garoto é goleador, né? 3 na Copa São Paulo, 5 no Dallas Cup, um na Copa do Brasil Sub-20, 9 no Paulistão Sub-20 e outros 13 no Brasileirão Sub-20. O jogador de 17 anos atingirá a maioridade em 18 de novembro. Aí a matéria do pessoal do GE sobre o Rian, joia do São Paulo, garoto aí renovando o contrato e aumentando, o São Paulo aumentando a multa, né? A multa milionária. Vamos aguardar, né? Logo, logo pode estar pintando aí do time profissional do São Paulo e futuramente pode render uma grana boa aí para o tricolor, né? O Rian, artilheiro de 17 anos com a multa de 362 milhões de reais, né? Rian Francisco, de 17 anos. Deixa sua opinião aqui nos comentários, torcedor tricolor, aquele like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva, valeu e até a próxima, galera.